Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. De oração que já foram passados, Pai, outros que serão colocados também eu já entrego nas tuas mãos. Abençoa a nossa escola, abençoe todos que estão conosco e que vão estar depois. Eu oro ainda pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Senhor, e sobretudo pela tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Dá que possamos cumprir esta missão diante dos homens, para mostrar aos homens que há um Deus do céu e que está olhando para cada um e que vai pedir conta dos seus atos, e a igreja está aí para anunciar as boas novas de salvação. Abençoa-nos, pois, eu oro assim agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos chamar agora o nosso louvor da escola 545 do cantor cristão. Amém? Vamos começar louvando o Senhor com esse cântico. Amém?
Amém. Glória a Deus. Agora, antes de nós prosseguirmos, eu ainda quero chamar aqui o cantor Oséias de Paula com o hino O Amor é Tudo. Esse moço é muito ungido nos seus louvores e esse daí ele foi usado poderosamente. Vamos ouvi-lo nesse louvor e depois eu volto já com a nossa escola que precisa de ser continuada, né? Não vou dizer completada, mas continuada hoje. Amém? Vamos ouvi-lo. Quero ouvir melhor o seu louvor. E eu quero ouvir, imagine Jesus Cristo, o Senhor Deus da sua glória. Cante com entusiasmo, o amor é tudo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. Ouvem, amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. Aperte a mão do seu irmão e diga: eu te amo, meu irmão. Receba o batismo de amor esta noite, porque o Espírito Santo está sendo derramado sobre nossas vidas. Aleluia, aleluia. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. Aqui, amor é tudo, diz a igreja. Feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é paz, também é paz, o amor é vida. Amém. O amor é tudo. Feliz é quem ama, não é? Deus abençoe o nosso cantor, Oséias de Paula. Agora, queridos, nós vamos já dar início à nossa aula
e nós temos os textos para ler, que é Romanos 12, 12 e 13. Eu quero deixar com vocês esses textos de novo, que são os textos básicos da nossa lição, para que o irmão seja edificado. Eu disse Romanos, capítulo 12, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim, vamos lá, Romanos 12, 12 e 13. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O 13, comunicando com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. São os 2 versículos, da nossa lição. Depois a devocional está no Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler também este Salmo 40, que ele é muito abençoador das nossas vidas. Eu disse Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Então está aí a nossa lição, e nós vamos continuar agora falando, e eu quero dar uma introdução sobre este assunto, agora no versículo de número 1 Coríntios 12, 31, que diz: passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. Paulo falou sobre todos os dons, não é? Que são o ornamento da igreja. A igreja precisa primar por esses dons, tomar cuidado, não desprezá-los, não é? Entretanto, é preciso, como aprendemos, tudo ser feito na base do amor. Vamos comentar aqui um pouco. A mais bela definição do amor em um texto bíblico, em 1 Coríntios 13, é introduzida por esta frase: passo a mostrar-vos o caminho sobre modo excelente. Sabemos que Deus é amor, está lá em 1 João 4,8, e que Jesus disse: eu sou o caminho. Se você for para um lugar, poderá optar por um caminho mais curto ou mais longo, mais rápido ou mais demorado. Com certeza optará pela melhor direção. Assim, o caminho sobre modo excelente é o melhor de todos, com a certeza de chegar ao destino desejado. O caminho que aponta para o amor nos ensina a tomar outra direção em nossas vidas. Se você já tentou por todos os lados e formas, comece a agir de forma mais amorosa e buscando a presença de Deus. Porque se você ama o teu irmão, é uma prova contundente que você ama também a Deus, né? Agora, se você não está conseguindo, então vamos tentar ajudá-lo. Vamos estudar como o caminho do amor nos mostra a direção que Jesus tomaria em nosso lugar. Primeiro, amor maior que palavras. O caminho do amor não se baseia apenas em palavras, porque vamos lá, mais que uma ideologia. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O caminho do amor não é uma ideologia em palavras bonitas, em uma canção, poesia ou romance. Todas estas histórias são passageiras, mas a mais bela de todas, que é a história da salvação, não passa nem pode ser superada pela grandeza do amor de Deus, ao nos dar seu único Filho, Jesus Cristo, para a nossa redenção, que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos lá, letra B. Mais que uma demagogia, né? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, tudo isso tem o seu período, tem o seu porquê, mas isso vai cessar quando o Senhor vier e levar a sua igreja. A demagogia se baseia em promessas e sonhos que não passam de palavras. São projetos que nunca saem do papel. Mas o verdadeiro amor de Deus tem atitudes poderosas. Deus não está parado, seu amor não é inerte, mas ele veio em nossa direção, nos mostrando o seu amor. O amor, segundo ponto, o amor que age. As atitudes do amor são marcantes e transformadoras, mas devemos diferenciar o que o amor não faz e o que verdadeiramente é uma ação que é o fruto do amor. Olha só, hein? O que o amor não faz? Vamos ver. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se envaidece, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, quer dizer, não se irrita, não se ressente do mal. Quando agimos com amor, não fazemos coisas erradas nem precipitadas. Com amor, não existe erro, mas a perfeição está ligada ao amor. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 14. B. Agora, o que o amor faz? Vamos lá. O amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Através do amor, somos capacitados por Deus para vencer tudo. O amor humano pode ser passageiro, mas o amor divino jamais terá fim. Então, não podemos desistir quando buscamos o amor que vem de Deus para nos renovar e nos fortalecer. Amém? 3. O amor que supera. Muitas rupturas e desistências poderiam ser evitadas simplesmente se a pessoa se lembrasse de seus votos de amor. O amor nos ajuda a superar. Quantas separações, quantas desistências, não é? Que deixam marcas, vamos dizer assim, marcas doloridas para um casal que se separa. E o que é mais ofendido são os filhos, não é? Porque que deu pai ou que deu mãe, como é que fica, não é verdade? Vamos lá. Perfeccionismo. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Não é? Isso é interessante quando Paulo fala isso, porque hoje conhecemos o Senhor pela fé, mas nós não vemos com os nossos olhos, nem apalpamos nele, como os discípulos tiveram esse privilégio durante o seu ministério terreno, não é? Mas vem um momento em que vamos vê-lo, que vamos conhecê-lo como ele nos conhece. Às vezes exigimos muito das pessoas e nem mesmo somos capazes de fazer o que queremos. O verdadeiro amor aprende a suportar, perdoar e relevar muitas coisas. Vamos para a parte B, o tempo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando amamos verdadeiramente, o nosso sentimento não se desgasta com o tempo, mas é alimentado e reforçado a cada dia, a cada palavra, a cada olhar. O amor existe e ele tem que ser aumentado e não diminuído ou acabado. O amor não acaba, o verdadeiro amor não. Vamos lá. Siga a direção do amor, é o verso 13, né? Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior destes é o amor. Então está aí o sinal claro de como nós vencermos as nossas dificuldades, as nossas diferenças, porque quando amamos, diz que o amor suporta tudo, irmãos, ele suporta, ele faz ver até as coisas
com sacrifício, porque ama, é o amor que faz isso. O que faz o nosso Deus nos suportar nos nossos erros e falhas e fraquezas? É porque Ele nos ama. Através desta mensagem, você está sendo desafiado a tentar novamente, começar tudo de novo. Faça diferente. Agora vá pela direção do amor. Deus nos amou incondicionalmente, mesmo sem merecermos ou ainda não sabíamos que nos amava. Está lá em Romanos 5,8. O caminho do amor não é apenas palavras, porque seria apenas ideologia ou demagogia, mas o amor é verdadeiro e puro. O caminho do amor tem atitudes maravilhosas e não faz coisas ruins, mas busca o que é melhor para o outro. Por isso, o amor supera perfeccionismo e o tempo, podendo vencer os maiores obstáculos com sua força invencível. O amor verdadeiro, aquele que Deus nos deu, aquele com o qual Ele nos ama, que é chamado de um amor ágape, não é? Louvado Deus Senhor. Faça tudo com amor. O que você tem que fazer para Deus, seja o que for, seja nos dons, seja no trabalho da igreja, faça com amor. É lógico que, como Deus, Ele sabia mais do que o homem o que ele necessitava. O cego poderia simplesmente ter pedido para Jesus para falar com aquele povo para consertar o teto de sua casa, porque se houvesse goteira, ele poderia se machucar ou cair. Tenho certeza que se esse fosse o pedido, Jesus lhe concederia com prazer. Porém, como Deus que era, mesmo que fosse só esse pedido, Ele o curaria também, porque sabia muito bem o que o faria verdadeiramente feliz. Portanto, exercer o amor é exercer a bondade de Jesus, fazer nosso próximo feliz, seja com grandes como com pequenas coisas. Se você ama, você quer ver o seu parceiro, a sua parceira, aquele que é o seu amado, feliz. E você vai fazer tudo para que ele alcance essa vitória. Amém? Muitas vezes ser bom não nos faz gastar dinheiro nem tempo. Só um beijo, um bom dia basta. Uma oração no momento do choro, de angústia de um irmão é suficiente para trazê-lo novamente ao seu estado de bem-aventurança. A bondade está ligada à compaixão. Uma pessoa não consegue sentir compaixão por aqueles que sofrem algo que para ela é desconhecido. Por isso Deus nos permite sofrer muitas coisas para podermos entender o outro e sermos um canal verdadeiro de bênção como Jesus foi. Amém, querido? O egoísmo e o não querer se comprometer com o próximo é inato no ser humano. O ensinamento de Jesus é... Não. Agora me perdi. O telefone aqui tocou e eu tive que passar, mas deixa eu continuar. O ensinamento de Jesus é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Está lá em João 13:34, João 15, versículo 12, Romanos 12:15. Terceiro, vamos lá para o terceiro tópico. O amor não arde em ciúmes. Em grego, a palavra usada para ciúme é zoolostrung, é um nome difícil de pronunciar, que significa ter um sentimento ardoroso a favor ou contra, afetar, cobiçar, sinceramente, desejar, mexer com inveja, ser ciumento, de ser zeloso, zelosamente, querer para si. Muitas vezes nos comportamos como crianças imaturas diante de Deus e sentimos ciúmes da aprovação dele se o irmão fizer algo melhor do que nós. Ele nos vê sob outro prisma. Ele olha o nosso coração de outra maneira. Quando Samuel foi enviado para ungir Davi, Deus lhe disse: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Não arde em ciúmes significa ser generoso. A generosidade é dar liberalmente sem pensar que o que estamos dando nos pertence e é preciso demais e é precioso demais para darmos ao outro. Então é dar mesmo de coração. Olha, esse é um presente para você, não se preocupe. Se tivermos ciúme de algo que nos pertence, fica difícil dá-lo a alguém livremente, porque ficamos pensando naquilo o tempo todo. Assim é com o amor. Se dermos amor a alguém,
pensando que ele nos pertence, terminaremos com a sensação de que vai ficar faltando. E então o reivindicaremos de volta para nos suprir. É aí que entra a diferença entre o amor humano e o amor divino. Nascemos com uma visão errada de que amor é algo limitado e que tem uma coisa diária para ser usado. Por isso amamos de maneira restrita, exigindo de volta o que damos. É o que Paulo fala na sua epístola aos Coríntios, em 2 Coríntios 6,12. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Muitos pais incutem esse conceito errôneo nos filhos quando dizem: se você for bonzinho, papai lhe dá um brinquedo. Se você for uma menina boazinha, mamãe lhe dá um beijo. Então, olha só o que você fez. Eu odeio você. Assim a pessoa carrega esse amor condicional dentro de si por toda a vida e faz qualquer negócio para ganhá-lo. É o que se chama de a paz a qualquer preço. Não precisamos sentir ciúmes se outros amam mais do que nós, ou se aquele a quem amamos é mais amado do que nós, ou se a quem amamos só pode ser amado por nós e por mais ninguém. Jesus amou todos na cruz e seu amor deu e sobrou para todo mundo hoje. Jesus tem amor para dar, nós também tem que ser assim. Dar, não é? Amar, não é? E jamais questionar o que é melhor, o que é mais, o que é menos. Jesus amou a todos igualmente. Para ele não tem esse diferente daquele, não é verdade? Ele está disponível, Jesus, 24 horas por dia para quem quiser beber dele há mais de 2000 anos. Não precisamos ter ciúme do amor de Deus por outras pessoas, porque o seu amor é suficiente para todos nós ao mesmo tempo. O interessante de tudo é a grande chave é saber encontrar e receber seu amor. Em segundo lugar, aprender a amar como ele ama, libertando. O amor humano prende, o amor divino liberta. Para encontrar o amor de Deus é fácil. Apenas entra em sua presença pela oração e com o coração sincero, livre de pecados, sem medo de sua punição e com a disposição interna de ser como ele. Um doador, quando aprendermos a nos doar, descobriremos como Deus ama. Ele ama e deu a si mesmo. Aí é Jesus, Ele falou sobre o amigo, é aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. E isso ele provou na cruz, não é isso? Está lá em João 15:13. A qualidade de amor que o Senhor fala aqui é a que ele deu na cruz. Que ele deu na cruz. A totalidade do seu ser em disponibilidade a todos. Em outras palavras, o que temos não nos pertence. Nos foi dado gratuitamente pela misericórdia e graça de Deus, sem o nosso merecimento. Portanto, devemos estar disponível a quem necessitar disso. O que temos de mais precioso é sua palavra de salvação. Então, queridos, é isso aí. O amor que nós temos que nos amar tem que ser incondicional. E amar a todos igualmente. Não vou dizer que você não tem uma pessoa que está mais chegada a você. Existe isso. Jesus tinha 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. E dos 3 ele tinha um mais chegado ainda, que era João. Mas nisso não fez com que ele fizesse diferença com os outros. Não é? Ele nos ama a todos. Aí está a palavra. Vamos lá. Não se ufana, não se ensoberbece. Isso quer dizer que humildade, o verdadeiro amor se dá sem pedir condecorações pelo seu ato de doação e bondade. Não se orgulha de ter feito bem. Não fica contando seus feitos para todo mundo. Não procura ser visto, mas alegra-se pelo fato de ter exercido o mandamento do Senhor, sabendo que a recompensa vem de cima, não é? Tem pessoas que fazem alguma coisa e saem propagando para todo. Fui eu que fiz, foi eu. Não foi você, querido, não foi eu, não somos nós. Quando algo de bom sucede através de nós, foi o Senhor que fez. Você e eu fomos apenas um instrumento nas mãos dele. Por isso que a honra e a glória pertencem a ele, nunca a nós.
E nós, se não tivermos vestido, né, dessa informação, podemos, na hora que Deus nos usar para fazer uma coisa, nos acharmos melhor, mais importante. E aí começamos a correr o risco de cair no laço do adversário. Né? Não precisamos de demonstrações exageradas de afeto ou de grandes presentes para dizer que amamos. Pelo contrário, o amor é uma semente pequena que precisa ser semeada, adubada e regada todo dia com um estilo de vida, não como um ato esporádico de benfeitoria. O amor implica em cuidado constante com aquilo que se ama, até com as coisas inanimadas, como uma casa ou como um templo do Senhor. O ato do amor exige constância e vigilância para que nada cause dano ao que está sendo cuidado. É assim que Deus faz conosco, dia a dia. Ele cuida e vigia para que nada nos cause dano. Está lá em Isaías 27:3. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite ou de dia eu cuidarei dela. Aí está a palavra do Senhor. Vamos para o 5º. Não se conduz inconvenientemente. Significa delicadeza, discrição. O verdadeiro amor é delicado, discreto, respeita a vontade, o direito, o descanso, as limitações do outro e procura sempre o melhor momento para se manifestar. Não, isso é respeitar. E o amor tem essa qualidade também. Amém? Para isso é necessário desenvolver a sensibilidade. Assim como o Espírito Santo é delicado e procura um momento oportuno para nos falar, sem nos expor ridículo, devemos fazer o mesmo com aqueles a quem dizemos que amamos, não chamando a sua atenção na frente dos outros por pouca coisa ou apenas por um costume, uma brincadeirinha que causa mal-estar em todos os que estão à volta. Isso é muito, muito importante. Você quer conversar, quer corrigir? Nós ensinamos isso no curso de obreiros e obreiros, elogiar em público e corrigir em particular. Esposos e esposas, pais e filhos, irmãos e irmãs, amigos e amigas, namorados, alunos e professores, patrões e empregados, pastores e ovelhas, e assim por diante, todos precisam rever suas atitudes para que a rejeição, a divisão, a inimizade e o ódio desapareçam dos relacionamentos, porque cria sempre um mal-estar. Quando a gente faz ou corrige uma pessoa na frente do outro, envergonha a pessoa, não é? Depois os outros ficam olhando ela como aquilo que nós falamos, ou julgando também. O amor levanta o caído e exalta diante dos que o humilharam. O amor faz isso, não é? Foi o que Jesus fez o tempo todo. Lembra-se da mulher do fluxo de sangue, de Jairo, do centurião, dos leprosos, de Zaqueu, da mulher adúltera que ia ser apedrejada? Da mulher que enxugou seus pés com os cabelos na casa de Simão, na história do filho pródigo, da viúva pobre, das crianças que queriam estar com ele, de Maria, que era criticada por Marta, de Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios e passou a acompanhá-lo, da mulher samaritana, que já tinha tido 5 homens, mas nenhum deles fora seu marido de verdade, dos cegos que foram curados, do ladrão preso na cruz ao seu lado e do endemoniado gadareno e outros. Jesus não ridicularizou nenhum deles, pelo contrário, teve sensibilidade para com eles, soube se portar convenientemente, soube amá-los. O amor tem todos esses predicados, tem todas essas manifestações. Vamos para o 6º. Não procura seus interesses. Isso quer dizer entrega. Quem ama não se preocupa se amar o outro vai dar lucro, retorno ou não. É saber suprir a necessidade do semelhante sem vir nele um investimento para o futuro. Pessoas não são contra a poupança que vão dar rendimento posteriormente. Isso se refere a casais, famílias, amigos, relacionamentos com o irmão em Cristo e etc.
O cuidado mútuo vai ser resultado de uma semente que se plantou. Vai ser um exercício do amor, não uma obrigação sujeita à pena ou a julgamento. Se assim fosse, Jesus teria levado uma total desvantagem conosco, pois nenhum de nós, por melhor que façamos, podemos retribuir à altura o que ele nos deu, nem adianta tentar. O respeito pelo outro não é uma coisa que se compra, vende ou exige, porém se ganha no dia a dia, dependendo da atitude daquele que o quer. Amém? Jesus não precisava exigir respeito, sua atitude diária por si só já era digna de respeito. Ele amou incondicionalmente, sem procurar seus próprios interesses, mesmo quando lhe negavam a acolhida. Você se lembra da passagem que Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu ninho, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque recusaram estadia para ele naquela cidade. Está lá em Mateus 8:20. Ele não os amaldiçoou, apenas continuou o seu caminho, não é? E tem que ser assim, jamais amaldiçoar, não é? Não se exaspera, significa tolerância, que coisa difícil sermos tolerantes com a lentidão dos outros, com seus hábitos e costumes, até com sua ansiedade e estresse, né? Muitas vezes nos afetam e tiram nossa paz de espírito. Às vezes é difícil até sermos tolerantes conosco, com o nosso próprio crescimento e compreensão das coisas naturais e espirituais, não é? O aperfeiçoamento que afeta a maioria das pessoas é um reflexo da intolerância em relação às próprias imperfeições, o que acaba gerando uma cobrança nos outros, impedindo o livre fluir do Espírito de Deus. Aí está, não é, queridos? Isso é que nós temos que estar muito atentos, porque, de fato, o que o Senhor espera de nós, né? O que Ele está esperando de você? O que o Senhor está esperando de mim? Ele está esperando que nós tenhamos fruto como filhos, né? Vamos lá. O perfeccionismo que afeta a maioria das pessoas é um reflexo da intolerância em relação às próprias imperfeições, não é? Onde tudo tem que ser perfeito. O Espírito Santo não age, pois o nosso conceito deformado de perfeição é completamente diferente do seu. É isso, devemos buscar a perfeição, assim o que nos leva a pensar que devemos buscar a semelhança com Jesus, fazer o melhor que pudermos para Ele, para nós e para os outros, mas estando ciente de nossas limitações e sabendo elogiar alguém ou a nós mesmos quando descobrimos que o amor com que algo foi feito esteve acima da neurose humana e de atingir a perfeição. Né? Nunca vamos nos julgar perfeito porque fizemos alguma coisa de bom. Mas sempre devemos de entender que tudo de bom que surge de nós vem do Espírito Santo que age em nós e através de nós. Para o Senhor, a perfeição está relacionada a sermos completos, ou seja, é nossa união com Ele que nos torna perfeitos, pois Ele nos completa, preenche nossos espaços vazios e nos supre nas nossas deficiências. É Deus, por isso que toda honra, toda glória, todo louvor é sempre ao nome do Senhor. Acerta assim, irmãos? O Senhor disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Está lá em Gênesis 17, verso 1, na parte B. Existe outro versículo que diz: porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Fazer o melhor que podemos é ser perfeito. Por outro lado, o perfeccionismo é uma forma de rejeição contra nós mesmos e nos torna inflexíveis diante daquilo com que necessitamos ter flexibilidade, como, por exemplo, lidar com gente como gente. Não é fácil, né? O perfeccionismo acarreta julgo e impede o riso, gera formalidade e impede comunhão verdadeira no ágape, em grego, o amor de Deus, pois nos sentimos inibidos
de sermos nós mesmos. Entristece o coração de Deus, pois tira de nós a humildade e a espontaneidade e dá lugar ao orgulho. Sempre se sinta menor. A Bíblia é muito clara, considerando os outros superiores a vocês mesmos. Certo assim, querido? Jesus era tão tolerante que suportou a mente fechada e o tradicionalismo dos fariseus julgando sua sã doutrina. Suportou a incompreensão e a arrogância de Pilatos, julgando se devia ser solto ou preso. Era tão tolerante que se dispunha a comer com os ladrões e bêbados e prostitutas para lhes levar a verdadeira luz. Então essa história de que eu não vou falar com essa pessoa, que ela é pecadora, ela é isso, ela é aquilo, vai me contaminar. Você não é contaminado porque é luz. Luz, nunca que as trevas vai poder apagar a luz, mas a luz acaba com as trevas. E, aliás, ela é a ausência da luz, as trevas, não é isso? Era tão tolerante que aguentava as mudanças no humor de Pedro. Era tão tolerante que suportava ver Judas como seu tesoureiro. Imagina, ver aquele sujeito ladrão, falso, não é? E ele tolerou e deu todas as chances àquele homem dele se converter e está hoje com o Senhor. Infelizmente, Judas hoje está no inferno. Era tão tolerante que ouvia as histórias mais compridas e absurdas, quando podia ir direto ao assunto, curar a pessoa de uma vez por todas e sair para fazer outra coisa. É tão tolerante conosco e trabalha por anos a fio na mesma ferida e no mesmo trauma até que estejam perfeitamente curados e estejamos totalmente seguros para enfrentar novos desafios, mesmo quando qualquer psicólogo já desistiu de nós. Já viu que Deus não desiste de nós? Muitas das vezes a gente olha, meu Deus, tem misericórdia de novo. E aí Deus disse assim, mas eu amo, eu vou ajudar. Que ele veio buscar e salvar o perdido, queridos. Não adianta. É tão tolerante que não desiste de nós. Transforma de pedras brutas em cristais lapidados ou esculturas perfeitas semelhante a ele. Que temos a dizer diante disso? O que você tem a dizer? Obrigado, né, Jesus, por tua misericórdia. Não se ressente do mal. Olha só, significa inocência, não guardar rancor diante das coisas que nos fazem. Quem ama, esquece e perdoa, faz vista grossa diante de certas coisas para não ser ferido. É mais um item das difíceis características do amor. É só por ação divina em nós é que conseguiremos superar as provas da vida. É exercitar pela fé o que Davi teve que exercitar na família diante de Saul. É preferir ser feliz e ter razão. É preferir ser feliz a ter razão. É deixar a justiça na mão de Deus, assim como a escolha de certas circunstâncias para não sofrermos mais do que o necessário. Então são instruções para nós. Tá aí, se você prestar atenção, se você guardar e se você praticar, com certeza as vitórias virão na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Não é fugir do desafio, é simplesmente ter sabedoria e prudência. É fazer o que Davi fez diante da revolta de Absalão e deixar Deus decidir. Às vezes a gente olha porque alguém acha que você precisa tomar uma posição e você está orando com Deus para Deus mudar essa situação na vida do seu opositor, daquele que está errando, mas as pessoas não têm paciência. Eu acho que sempre tem aqueles que dizem, eu acho que você devia ser rígido de fazer. Tem pessoas que é rígido e faz. Cada um é cada um diante de Deus, não é verdade? Amar com inocência é fazer as coisas na simplicidade de uma criança, apenas porque dá prazer em fazer, não porque os outros vão achar adequado ou não. Atualmente somos tão exigentes em tudo que até na questão do amor queremos julgar as atitudes. Amar sem se ressentir do mal é ser como criança na malícia, é viver debaixo das asas protetoras de Deus o Pai. Ao invés de sermos tão adultos como os homens desejam que sejamos, é fugir das atitudes carnais que trazem peso ao nosso ser.
É muito sério isso, irmãos, não é? Porque quando Jesus botou uma criança no meio dos discípulos, ele disse assim, aquele que não se fizer como uma criança não vai entrar no reino dos céus. E o que ele estava dizendo era exatamente isso, é que nós somos aquela história de arrogância, né? Ah, Deus vai levar. Não, eu não estou aqui para levar desaforo para casa, não, e tal. E tudo isso só serve para macular aquilo que Deus fez nas nossas vidas. O que Jesus fez? Escorraçado, pisado, humilhado, o que ele passou, mas ele segurou que ele tinha uma missão. Depois ele pôde dizer, Pai, está tudo consumado. Então cumpriu a missão dele. Agora cabe a nós também cumprir a nós. Vamos para o 9. 9. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Significa ser sincero, fazer o mesmo que Jesus fez no passado e ainda faz conosco. Amar o pecador, mas odiar o pecado. Nós não temos que passar a mão em cima de pecado, mas nós temos que tratar o pecador para tirá-lo, né, dessa escravidão. É saber que nós podemos errar, todavia não precisamos ser convenientes com o erro ou com as coisas que entristecem o coração de Deus. Na verdade, é vivenciar o verdadeiro arrependimento e mostrar esse arrependimento aos que estão no caminho errado, até para que possam gozar a intimidade com o Senhor. Amém, queridos? Olha, irmãos, nós já estamos concluindo e vamos terminar essa aula na próxima semana, mas deixa eu dar mais uma palavra. Arrepender-se é reconhecer o erro e mudar a atitude. Quando amamos nossos irmãos e as coisas de Deus, também nos importamos se o diabo os está enganando e roubando deles, ou através deles, as bênçãos divinas, ou violando a sua santidade. É muitas vezes tomar partido de certas causas por amor à sua justiça, mesmo nos custando a falta do apoio e dos acomodados ou dos covardes, é defender aqueles que não podem se defender e lutar para erradicar a tristeza, trocando-a por um sorriso de satisfação nos lábios de alguém. Queridos, eu já estou parando, vou deixar para continuar na próxima aula, porque o amor, ele nos dá muitas instruções e nós precisamos de acatá-las todas, não é isso? Porque é através do amor, não é? Tudo depende do amor. Quando o amor, a misericórdia triunfa no juízo, porque o amor está presente. Então, quando formos julgar um irmão, vamos ver o que podemos fazer para ajudá-lo. Há pessoas que não têm jeito. Elas têm uma decisão porque elas já se decidiram ser como são. E por mais que você tolere, ela vai continuar. Aí, às vezes, tem que se tomar uma decisão que às vezes a pessoa diz, isso é falta de amor, mas às vezes não é falta de amor, querido. Porque às vezes nós não amamos tolerando, nós amamos corrigindo. E se essa pessoa não consegue corrigir aqui, ela precisa encontrar alguém que a corrija e ela respeite essa pessoa que está corrigindo. Nós vamos parar aqui e no próximo domingo nós vamos continuar. Amém? Eu vou chamar o hino 137 do cantor cristão, para nós, então, já estarmos encerrando, amém? 137 do cantor cristão. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim.
Amém. Enquanto Salvador, este livro eu leio. Esse é o livro da nossa vitória. Amém, queridos? Agora eu quero conhecer os aniversariantes esta semana. Quem fez aniversário foi na sexta-feira, foi o nosso presidente, pastor Ademir Chaves. Você também fez aniversário esta semana? Então você, como pastor Ademir, você está de parabéns. Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. E o versículo do aniversariante nós vamos recitar agora. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, querido? Deus te abençoe e multiplique seus anos por muitos e muitos anos, né? E você seja feliz, não esquecendo de ter sabedoria para vivê-los na presença de Deus e no temor de Deus também. E, sobretudo, na prática do amor, que é o dom supremo que nós recebemos. Agora nós vamos orar. Hoje nós temos o clamor do meio-dia, você está convidado. Hoje às 18 horas nós vamos ter o nosso culto, às 16 horas a nossa escola na sede, a escola presencial, não é? E o culto de ofício divino tem também o culto, não é? O clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas o nosso culto também será público e vocês vão poder participar. Amém? Que nós vamos orar e agora eu dou para vocês até logo mais às 18 horas e no próximo domingo nós vamos, se Deus quiser, concluir esta lição. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado por esses momentos que passei com os teus filhos, ministrando a tua palavra, e que o teu Santo Espírito complete aquilo que eu, pela minha limitação, não consegui passar, Pai. Mas que possamos procurar nos corrigir em tudo que possa impedir que sejamos, ó Deus, participantes do teu reino e usando e revestidos do teu amor para amar o nosso próximo como o Senhor também nos amou. Agora abençoa os aniversariantes, multiplicando seus anos de vida, e abençoe a todos que estão e todos que vão assistir ainda. Eu oro assim, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.